Gente, é muito sério a história do suicídio não consciente, hein? No mundo a gente tem muita gente quase lá. Vamos pensar em todas as coisas que podem matar, né? Então, assim, é muito grave. Assim, a gente tem pessoas. A comida, o excesso de comida pode matar, né? Mas o que que é? Ele morreu por tanto comer ou por comer coisas gordurosas? Não. Ele comeu por. Qual que é a causa do problema? Sempre um tratamento espiritual médico, você tem que pensar qual é a causa do problema. Não comeu muito ou não fumou muito. Ele tinha uma ansiedade crônica não tratada devido a uns traumas, assim, assim, assado, que desencadeou ações não equilibradas que prejudicaram o corpo e o espírito. Nós tratamos, junto com os espíritos, nós somos instrumentos, claro, né? Formigas, que nem eu sempre falo, a causa dos problemas das pessoas que chegam até nós com doenças. Então, a pessoa chega com câncer. O médico da terra trata o câncer. Mas qual que é a causa do problema? Então, os doutores espirituais, da Essential Way, não só, eles vão fazer um PET scan, um screening de todo o perispírito, onde o Lísias falou, estão registrados todas as ações realizadas na encarnação, em todas as encarnações. Eles vão identificar as baixas, os problemas, e ali nós vamos montar uma equipe médica espiritual falando, essa pessoa tem um trauma de infância com a mãe, assim, assim, assado, que desencadeou essa não equilíbrio no setor de emoções, na ansiedade, e precisa equilibrar assim, assim, assado, porque já está afetando o fígado, assim, assim, assado. Isso faz com que coma muitos alimentos gordurosos e afete o órgão, que tem uma energia vital, mas que não está processando, e que aí geram energias de raiva, de intolerância, de nervoso, que também vão para os chakras de baixo, e aí faz com que as pessoas, ao longo dos anos, possam vir até a ser suicidas não, não intencionais, tá? Isso não se dá somente com quem se droga, ou quem quem fuma, ou quem bebe muito. Eu tenho um caso que eu contado também sempre do Chico Xavier, que eu ouvi em uma das palestras, tinha um senhor muito nervoso que quebrava o barraco todas as semanas, e ele tinha uma predisposição a ter ataque cardíaco, predisposição no perispírito, ok? E aí todas as semanas com o nervoso, a raiva, ficava uma nuvem negra nessa região cardíaca. Mas ele era espírita e ele ia lá uma vez por semana tomar passe. Vinham os médicos espirituais e, através do médium, através do passe, tiravam a nuvem negra de energias negativas na área do coração, que já estavam minando o órgão, e ele ia, se continuasse assim, ter um ataque cardíaco. Isso foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, e sempre quando ele saía do passe, ele recomeçava a semana em muitos nervosos e voltava sempre com essa mancha. Até que, não sei se na quinta semana, o médium incorporou o espírito e falou: Senhor, se o senhor não parar de ficar nervoso, não temos mais como todas as semanas limpar o senhor. É necessário uma transformação de atitude. O senhor tem que ficar calmo, o senhor tem que entender que sim, vai dar um ataque do coração. Por quê? Porque a raiva fazia com que ficasse uma energia negativa, uma nuvem no coração. E essa pessoa poderia ter um infarto. Eu tive várias cenas de Dr. Augusto, Dr. Oswaldo Cruz, quando eu estava lá, que ele falava assim: tô te operando pela última vez. E aí ele, por quê? Porque tinha operado a pessoa 3 vezes e a pessoa não se transformou. Então, isso é uma das coisas que nós temos que nos olhar, e quem está ao nosso lado, que nós pudermos dar um alerta, vale a pena, porque não adianta nada você curar de um câncer, clinicamente falando, e continuar com as mesmas atitudes. Vai voltar. O câncer só cura se você curar a causa do seu problema. Isso se dá através de tratamentos médicos espirituais, terapias, psicoanálise, constelação familiar e tantas outras técnicas. A medicina espiritual está para isso. Por isso também a gente está fazendo esse entretenimento.
Teve uma polêmica uma vez dentro da sala de aula no Centro Espírita André Luiz que eu fazia, porque falaram que o Ayrton Senna, que o professor amava, mas aí o professor mesmo falou, ele falou, ele era ele tentava o suicídio todas as vezes que ele corria, porque era um esporte de alto risco. Aí gerou uma série de polêmicas, etc e tal. Um atleta, que esses que vão de Olimpíada, que o cara tem que treinar a exaustão. Cara, ele tá usando, por exemplo, o joelho dele muito mais do que o necessário. Então o corpo tem um limite, né? E aí ele vai usar de coisas. Então, sim, temos que tudo que atenta à vida ou que destrói o corpo, atenção. Não tô falando que vai gerar um suicídio, mas vai prejudicar o perispírito, que é isso que a gente está falando. Então, o cara que destruiu o joelho porque fez muito esporte específico, vai desencarnar e vai ter que trabalhar lá em cima essa parte. E os tratamentos espirituais hoje, mais abertos, né? Mais para todo mundo entender, servem para isso, para diminuir o número de suicidas não intencionais lá em cima. E o que eu chamo de pessoas que desencarnam sem ter feito a sua missão. Então, essas pessoas, elas chegam lá com 20% da missão realizada. Por quê? Porque não soube gerenciar medo, uma série de coisas, e prejudicou a encarnação. Pra vocês entenderem, isso é muito importante que vocês entendam. Nem todo mundo morre dos exageros. Pessoas somente desencarnam, mas prejudicaram o seu perispírito. Existe também essa, gente. Não está falando só de suicida. No caso do André Luiz, sim, todos os atos da sua vida de raiva, egoísmo, briga, fora alimentação, não sei se drogas, mas bebidas, não sei o quê, fez com que ele prejudicasse muito os órgãos e desencarnou antecipadamente disso. Mas existe o desencarne na hora certa, de outra coisa, da pessoa que teve um ataque do coração, mas que está com toda a parte intestinal comprometida em perispírito. E aí que a gente tem que entender.